Os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Júlio Nascimento. 5h02. Alô, Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas, AM 1270 você em Ribeirão Preto, ou então acompanhando pelos aplicativos Band Rádios, Facebook, YouTube, nas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Hoje é terça-feira, 10 de agosto de 2021. Vamos até às 18h30, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Primeiro destaque é da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Bem, Júlio, boa tarde, um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. Amanhã, aniversário da Ponte Preta, 121 anos, e a Macaca entra em campo para enfrentar o Londrina, em busca dos 3 pontos para sair da zona do rebaixamento. A grande novidade no time titular deve ser a presença do atacante Rodrigão, que treinou na última atividade da Ponte e deve ter presença certa no duelo contra os paranaenses. Avante, meu bugre. E agora o destaque do Guarani, que entra em campo nesta terça-feira, chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Oi, Júlio, um abraço. Daqui a pouco o Guarani estará deixando a concentração no centro de Florianópolis. Destino Ressacada, onde o Bugre terá jogo às 7 da noite contra a equipe do Avaí. Técnico Daniel Paulista não terá Andrade e também Regis, jogadores que estão vetados pelo departamento médico. Carlão, liberado, está com a delegação, e Júlio César em transição. O mesmo time que venceu a equipe do Brasil deverá ser confirmado pelo treinador. Júlio. Quatro jogos abrem a 17ª rodada da Série B nesta terça-feira. Além de Avaí e Guarani, a bola rola para Confiança e CSA. O Goiás joga contra o Remo e o Vasco enfrenta o Vila Nova. Corinthians. Salve o Corinthians. João Paulo Capelanes. Atenção, notícia boa do Corinthians em relação ao atacante Gustavo Silva Mosquito. Jogador que no último fim de semana ele foi substituído contra a equipe do Santos da Vila Belmiro, reclamando de dores na coxa. Passou ontem por exames e nenhuma lesão foi diagnosticada. Consequentemente, é um jogador que não preocupa para o jogo deste domingo, 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena, frente a frente Corinthians e Ceará pelo Brasileirão 2021. Em relação ao Renato Augusto, o que a gente conseguiu apurar? Ainda não tem condições de atuar em alto nível os 90 minutos, mas não está descartada a possibilidade, assim como foi com o Juliano no último fim de semana contra o Peixe, de Renato Augusto reestrear com a camisa corintiana entre os titulares diante do Vozão. Então, hoje o Corinthians folga, tem uma longa semana cheia pela frente para o técnico Silvinho preparar mais uma vez a sua equipe diante do Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Sem clube desde dezembro, quando deixou o Atlético de Madrid, Diego Costa se aproxima do Atlético Mineiro. O Galo ofereceu um prêmio extra de 3 milhões de reais se conquistar a Libertadores com Diego Costa e 2 milhões de reais se vencer o Brasileiro. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. Hoje tem choque rei na Libertadores, do lado alviverde, Vinícius Bueno. Com apenas 2 atletas do departamento médico, o goleiro Vinícius Silvestre e o lateral esquerdo Jorge, recém-contratado, o técnico Abel Ferreira tem praticamente todo o seu elenco à disposição para o jogo desta terça contra o São Paulo pela
pela fase de quartas de final da Libertadores da América. Para este primeiro duelo no Morumbi, o treinador português fez aquilo que já vinha fazendo em outras oportunidades: treinar os seus jogadores no dia do duelo. A partida será às 9h30 da noite e às 11 horas da manhã. Os atletas foram a campo na academia de futebol para um trabalho sob o comando do técnico Abel Ferreira, mais tático, de posicionamento, de bola parada, sem tanto esforço físico. A principal dúvida está no ataque, já que são pelo menos 6 jogadores à disposição para 2 vagas. A provável escalação é de Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Luan, Gustavo Gomes devem formar a dupla de zaga e na esquerda também há uma dúvida entre a manutenção do zagueiro Renan ou a estreia de Joaquim Pequerez. O meio-campo deve ter Danilo, Zé Rafael, Scarpa e Rafael Veiga. Com essa dúvida, 6 atletas brigando por 2 vagas: Daverson, Luiz Adriano, Dudu, Wesley, William Bigode e também Breno Lopes. Aqui é Brasil, aqui no peito de ti. Aqui é Brasil. Pode crer, vamos junto. CBF confirma Brasil e Argentina dia 5 de setembro na Neoquímica Arena em São Paulo. Antes, o Brasil enfrenta o Chile em Santiago, jogos válidos pelas eliminatórias. O Tite convoca a seleção na próxima sexta-feira. São Paulo. Salve o tricolor paulista. E o tricolor Paulo do Vale. Daniel Alves está à disposição para o Choque Rei. Hoje, quartas de final da Copa Libertadores, jogo de ida no Morumbi. O jogador participou da atividade, fica à disposição de Crespo e já deve retornar na equipe titular pelo lado direito. O tricolor deve ter muitas novidades para esse jogo, com Arboleda retornando à defesa, formando o trio defensivo com Miranda e Léo. Luan deve voltar no meio-campo, assim como Benítez, também o Wellington do lado esquerdo e Emiliano Rigoni. Um provável tricolor paulista de Thiago Volpe, Arboleda, Miranda e Léo, Daniel Alves, Luan, Lisiero, Benítez e Wellington. E no ataque, Rigoni e Pablo. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Ele chegou, hein? Lionel Messi está em Paris, será oficializado nas próximas horas como jogador do PSG. O Neymar comemorou o retorno do seu ex-parceiro de Barcelona, o argentino Lionel Messi, vão reeditar essa dupla. E o Messi escolheu o número da camisa que vai usar no PSG. Ele será o número 30. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Gustavo Soler. Apesar de todo esforço e dedicação no tratamento, o atacante Marinho realmente deve ficar de fora do jogo desta quinta-feira contra o Libertad pelo jogo de ida da fase quartas de final da Copa Sul-Americana por causa de uma lesão na coxa esquerda. Com isso, o técnico Fernando Diniz deve repetir a mesma escalação que empatou por 0-0 contra o Corinthians no último domingo pelo Campeonato Brasileiro, com a dúvida de quem será o atacante de referência: Marcos Leonardo, que atuou no Clássico, Bruno Marques, que jogou contra a Juazeirense, ou Raniel, que ainda está se recuperando depois de ficar muito tempo afastado por causa de uma trombose na perna. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Carlos Henrique. O comentarista que bate pesado, qual é o seu destaque? Um abraço para você, CH. Oi, Júlio, boa tarde a todos. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, não tem mais jogo amistoso, jogo que não vale a nada. Só tem 3 times aí que estão no limbo da competição. Brigam à distância pelo G4 e estão distante do Z4. Esses times são CSA, Remo e Vila Nova. CSA e Remo tem 19, o Vila tem 18. O restante, do Operário para cima, todo mundo briga por G4. Diferença de 3, 4 pontos. E lá embaixo, Cruzeiro 16, Confiança 13, Vitória 13, Ponte 13, Londrina 13, Brasil de Pelotas 12, se acotovelam para fugir do buraco negro que é o Z4. Olha, eu já acompanho a Série B há bastante tempo. Não sei como ela vai terminar, mas neste momento,
seguramente é uma das mais equilibradas dos últimos tempos. Tudo bem, Batistão? Um abraço para você. Bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Tudo bem, Júlio? Um grande abraço para você. Um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar aqui neste microfone poderoso e significativo do Rádio Esportivo de Campinas. Os 10 brasileiros mais caros. As negociações mais caras dos jogadores brasileiros espalhados pelo mundo, tomando por base a atual temporada. O primeiro é o Gerson, meio-campista do Olympique de Marselha, França, 25 milhões de euros. Arredondando cerca de 150 milhões de reais. O segundo é o Pedrinho, meio-armador, Shakhtar Donetsk, a Ucrânia, 18 milhões de euros, cerca de 110 milhões de reais. Claudinho, que foi recentemente negociado com o Zenit, meio-campista, meio-armador. Zenit, que é de São Petersburgo, Rússia, 15 milhões de euros, 92 milhões de reais. Mesmo valor do PP, meio-armador, negociado ao Porto de Portugal, 92 milhões de reais. Jean Lucas, meio-campista do Mônaco da França, 12 milhões de euros, 73 milhões. Mesmo valor do Marlon, do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, 12 milhões de euros, 73 milhões de reais. Igor Coronado, meio-armador, Al Ittihad, time árabe da cidade portuária de Mar Vermelho, Jeddah, 10,2 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais. Kaique, meio-armador, Manchester City, Inglaterra, 10 milhões de euros, 61 milhões de reais. Emerson Royal, lateral direito, Barcelona, Espanha, 9 milhões de euros, 55 milhões de reais, mesmo valor do zagueiro Roger Ibanez. Roma, Itália, 9 milhões de euros, 55 milhões de reais. Todas as 5 principais ligas nacionais da Europa, estou falando aqui de Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França, estão com as suas janelas de transferências em aberto. Em todos esses países, a data final para a chegada de reforços para a primeira metade da temporada será agora, no final deste mês, 31 de agosto. O campeonato francês já começou. Teve a primeira rodada aí. E no dia 13 próximo vão começar o espanhol, o alemão e o inglês. Pode ser que mais algum negócio ainda possa acontecer envolvendo o jogador brasileiro. Mas mesmo que não tenha mais nenhuma transação, os números são impressionantes. Com menos dinheiro girando por causa da pandemia, a expectativa era bem mais modesta. Isso indica que as movimentações estão sendo recuperadas. O total de negócios acumulados até o momento é de 2,4 bilhões de euros, 14,8 bilhões de reais. Bem abaixo do que vem sendo registrado aí, né, nas últimas temporadas, por causa da pandemia, mas está dando um indicativo de crescimento. Portanto, o brasileiro mais caro nessa atual temporada, volto a repetir, Gerson, ex-Flamengo, Olympique de Marselha, 25 milhões de euros, 150 milhões de reais. Esportiva no ar nessa terça-feira com os trabalhos técnicos dele, que está de volta depois de período de férias, Alexandre Almeida. Seja bem-vindo de volta, Xande. Com auxílio também
O trabalho de navegação, YouTube, Facebook, aplicativos, tudo que você vê pela internet passa por ele, Joelso Cardoso. Coordenação técnica, Gil Kleber. Produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento. As reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz. Comentários com Carlos Henrique, o Bate Pesado. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. E Carlos Batista, que também é o nosso comandante de esportes. A direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Verdade. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. A minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. Tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. O Grupo Serra Funerárias comemora em agosto 60 anos, com uma promoção exclusiva. Adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem. Aproveite essa oportunidade para garantir a tranquilidade da sua família. Planos funerários com cremação. Ligue para 19-3775-9752 e associe-se já. Acesse gruposerra.com.br e confira mais benefícios e planos. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola, claro que a grande novidade futebolística dessa terça-feira é a chegada de Lionel Messi em Paris, né? Vai jogar do PSG, será companheiro de Neymar e vazou que o Messi escolheu a camisa 30 para jogar no PSG. O Neymar ofereceu a 10 pro Messi, mas ele declinou, diz que o 10 é o Neymar e continuará sendo o camisa 10 do PSG, e ele escolhe a número 30, que foi o número que ele iniciou a carreira no Barcelona, né? O primeiro gol do Messi com o Barça, com passe de Ronaldinho, é vestindo a número 30. E hoje tem Série B em Bezona, do Campeonato Brasileiro, com 4 jogos, 7 horas. Leandro Bolles dá o recado para Avaí Guarani aqui na Bandeirantes, no mesmo horário, Confiança e CSA. Às 9h30 da noite, Goiás contra Remo, Vasco e Vila Nova. Terça-feira também que será movimentada pelo duelo entre São Paulo e Palmeiras. Choque Rei, quartas de final da Libertadores da América. É Metal, esfregando em Metal hoje na Liberta, o jogo no Morumbi. 9h30 também estaremos acompanhando essa partida no Morumba. E amanhã teremos a sequência da rodada da Série B, Brasil de Pelotas e Curitiba, Cruzeiro e Vitória, Ponte Londrina, Sampaio e Náutico. Quinta-feira tem CRB e Brusque, Operário e Botafogo. São os jogos deste meio de semana movimentando para você a Série B e, claro, também com o olho na Libertadores da América, principalmente com o duelo entre os paulistas São Paulo e Palmeiras. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes.
Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19 3775 9752. Carlos Batista. Você sabe o quanto é importante ter um plano funerário? Um plano funerário te dá segurança, garante agilidade na parte burocrática, informa e acompanha os familiares no momento mais difícil. O Grupo Serra é uma empresa tradicional e humanizada com 60 anos de mercado e com mais de 300 mil associados, que conta com 7 unidades na região e abrangência nacional. No plano funerário Serra, você paga pouco por mês e economiza muito no momento do funeral. Neste mês de agosto, o Grupo Serra comemora 60 anos e traz novidades no seu plano de benefícios. Para os novos associados, os planos estão com 60% de desconto na adesão. E tem promoção com adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem. Aproveite essa oportunidade para garantir a sua tranquilidade e da sua família. Planos funerários com cremação e muitos outros com valores acessíveis. Associe-se já. Ligue para 3775 9752. 3775 9752. Ou então acesse gruposerra.com.br e confira. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Júlio Nascimento. Manda pra gente aí sua mensagem de áudio, 971021493. O PSG oficializou há pouco o Messi. Vai formar um ataque com o Neymar e o Mbappé. Que ataque você lembra que enfrentou seu time aqui em Campinas ou do seu time do coração, Guarani Ponte, que foi espetacular, igual vai ser esse Messi, Neymar e Mbappé? Manda pra gente aí, 971021493. O WhatsApp está à sua disposição. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Informações da Ponte Preta chegando na Bandeirantes, repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Falo sim, Júlio. Mais uma vez, uma excelente tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta terça-feira. Amanhã, a Ponte Preta entra em campo no primeiro confronto direto contra outra equipe que também está no Z4. O Londrina, que precisa da vitória, vem de derrota, assim como a Ponte Preta. A Ponte encerrou hoje de manhã a sua preparação para enfrentar o time paranaense. O técnico Gilson Kleina não concedeu entrevista coletiva pré-jogo, apenas o Fábio Sanches, zagueiro,
esse sim eu posso garantir que estará no time titular da Ponte para o duelo contra os paranaenses. E na coletiva, o Fábio Sanches trouxe alguns números importantes, principalmente de outras passagens dele por outras equipes que começaram a Série B, terminaram o primeiro turno numa situação bem ruim, só que depois, no segundo turno, eles conseguiram dar a volta por cima e até garantiram o acesso. O Avaí, em 2016, o Fábio Sanches fez parte daquele elenco e, mesmo se recuperando de cirurgia, Fábio Sanches estava no Goiás de 2018, que chegou a ficar 10 rodadas na zona do rebaixamento e, no final, garantiu o acesso. É claro que acesso hoje na Ponte Preta, isso nem se fala, mas sim fugir da zona do rebaixamento. E o zagueiro comenta sobre essas passagens, o que ele traz para a Macaca para tirar o time dessa situação difícil na tabela. Passei por essa situação no Goiás, uma situação que a gente começou o campeonato bem difícil na zona e depois ali a gente encaixou algumas vitórias e a gente conseguiu uma sequência boa. Também passei por isso no Avaí, em 2016, onde a gente virou o primeiro turno, se eu não me engano, quase na zona de rebaixamento. E ao fim do campeonato a gente terminou em segundo colocado, conseguindo acesso. Então é pra gente acreditar e ver que é possível, né, acontecer. Futebol tem disso, nem sempre quem está lá embaixo no início do campeonato que vai cair, quem está lá em cima é que vai subir. Então a gente tem que seguir acreditando, né? Encaixar aí uma sequência de vitórias para a gente poder estar saindo dessa situação. A questão emocional também tem atrapalhado o desempenho da Ponte. No jogo passado contra o Botafogo, a Macaca até conseguiu equilibrar as ações, mas depois que sofreu o primeiro gol, não conseguiu agredir o adversário e reagir na partida. Sanches fala de que forma controlar isso, mesmo com a Ponte lutando para sair do Z4. Olha, acho que essa é a parte mais difícil, né, de todo atleta, quando está passando por uma situação difícil, não deixar desanimar, não deixar se abater. Mas a gente vem conversando bastante, vem batendo um papo aí e falando justamente isso para a gente, né, continuar acreditando, porque nós temos uma boa equipe, cara, muito boa equipe, temos bons jogadores, a gente vem fazendo bons jogos, então a nossa mentalidade tem que ser essa, de que as coisas vão melhorar, de que essa chave vai virar e que a gente vai sair dessa situação. Olha, ao meu ver, acho que até comentamos entre nós jogadores o que vem acontecendo, que a gente muito bem na partida, né? Já em algumas partidas vem acontecendo isso, a gente fazendo um excelente jogo, a gente comandando a partida e no nosso melhor momento no jogo a gente acaba sofrendo um gol, né? E isso vem, né, aí é uma ducha de água fria em toda a equipe, a gente acaba sentindo um pouco, né, esse baque, depois ter que correr atrás fica um pouco mais difícil, mas acho que a gente precisa corrigir isso. Acho que a nossa maneira de jogar ali, o jeito que a gente está iniciando os jogos está sendo muito bom. Agora a gente tem que ter uma regularidade maior para não tá sofrendo os gols, até porque Série B é isso. Às vezes você segurar aí um empate, um resultado até fim do jogo, ganhar jogo de 1-0, são jogos apertados. Então a gente tem que ter essa consciência. Fábio Sanches conquistou a vaga no time principal e vai para o seu 5º jogo seguido como titular. O defensor faz uma análise do seu desempenho individual nessa sequência de jogos pela Série B. Logo quando eu cheguei e fiz meu primeiro jogo aqui, que as coisas iam, né, particularmente, né, falando, que eu ia ganhando ritmo, que ia ganhando aí mais confiança, pegando aí situações de jogo, né? Então as coisas tendem a melhorar, mas também conta muito com toda a equipe, com o sistema que vem sendo montado, toda a equipe marcando, ajudando, isso facilita para nós jogadores lá da defesa. Então acho que nosso sistema tá bem feito aí, tá bem montado e espero continuar aí evoluindo e crescendo e ajudando a Ponte, né, para
estar tirando o time dessa situação. O duelo contra o Londrina acontece justamente no dia em que a Ponte comemora 121 anos. Nos últimos 2 anos, a Macaca jogou no dia do seu aniversário. Em 2019, venceu o Guarani no derby pelo placar de 1-0. E ano passado, empatou com o Brasil em Pelotas em 1-1. Fábio Sanches analisa se jogar no aniversário é uma motivação a mais ou aumenta a pressão e a responsabilidade em conquistar a vitória. Olha, a gente sabe dessa data importante aí para o clube, para os torcedores, né? Então que sirva de incentivo para nós, né? Que a gente possa trazer essa vitória aí como um presente aí para a torcida, para o clube e também porque nós precisamos, né? Independente se não fosse aniversário também, a gente teria que pensar somente na vitória para a gente estar saindo da situação. Então, que sirva de incentivo e que a gente possa dar essa vitória e outras aí pela frente de presente para a torcida. Esse é o Fábio Sanches, zagueiro da Ponte Preta, praticamente titular absoluto do sistema defensivo da Macaca, como eu disse, vai para o seu 5º jogo seguido na zaga da Ponte Preta. Do restante da equipe, um verdadeiro grande ponto de interrogação. A principal novidade deve ser a presença do Rodrigão, que ficou fora da partida contra o Botafogo por conta de uma lombalgia. A informação, a Ponte não divulgou nenhum boletim médico atualizando o cenário dos atletas que estão no departamento médico, só que a informação que recebi é que o Rodrigão treinou normalmente hoje na última atividade da Ponte e amanhã deve ser o titular, ao lado do Moisés e também do Niltinho, que deve entrar jogando no lugar do Richard. 2 mudanças no sistema ofensivo em relação ao jogo passado. No meio-campo, existe a possibilidade do Léo Naldi assumir a vaga do Vini Locatelli, André Luiz primeiro volante, Leonaldo segundo e o Camilo como o meia da equipe. E na zaga também tem uma dúvida, quem será o companheiro do Fábio Sanches, já que o Cleilton retorna após cumprir suspensão, só que o Rayan ganhou elogios do técnico Gilson Kleina e pode ser mantido no sistema defensivo da Ponte. Em relação aos laterais, até existe uma possibilidade do Rafael Santos voltar para a lateral esquerda e o Albuquerque na vaga do Kevin na direita, mas isso eu acho um pouco mais difícil. Eu acho que as principais mudanças devem ocorrer no meio, com a entrada do Leonaldo no lugar do Locatelli, e no ataque a volta do Rodrigão no lugar do Josiel e o Richard indo para o banco e o Niltinho assumindo uma vaga na equipe titular da Ponte Preta, que amanhã, aniversário da equipe, 121 anos da Ponte Preta, vai em busca dessa vitória, é claro, para dar de presente ao torcedor, quem sabe, deixar a zona do rebaixamento. Do outro lado, o Londrina vem de derrota em casa para o CRB, pelo placar de 2-1, e busca no Moisés Lucarelli também a reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B. O Londrina também fez hoje sua última atividade. O técnico Márcio Fernandes fala a respeito do duelo contra a Macaca. É mais um jogo difícil, né? Apesar de a Ponte também estar atravessando um momento difícil como o Londrina, mas é uma grande equipe, tem grandes jogadores, um treinador renomado, então nós vamos encontrar muita dificuldade. A gente espera colocar em prática um melhor futebol e consequentemente conseguir um grande resultado. Não, tenho certeza. Até por tudo que envolve o jogo se torna muito mais difícil, né? As equipes sabem que estão precisando realmente de uma vitória e quando isso acontece, a busca para esse tipo de coisa é muito mais. Sim, existe também um outro fator que é o fator do desgaste, né? Então a gente também tem que ponderar muitas coisas para que, se realmente a gente sentir que há um desgaste grande de algum jogador, a gente tem outro para poder entrar e estar numa condição física melhor. Em relação ao Londrina, o retorno que foi comemorado pelo técnico Márcio Fernandes foi a volta do atacante Safira, que não jogou no último jogo, ele que é o artilheiro do Londrina na temporada. São 23 jogos e 6 gols marcados. Safira é uma das 119 contratações que a Ponte fez desde 2018. Deixou Campinas apenas com o sobrenome Safira Siebert, Júlio. Falando em Siebert, começa por você, CH, sobre a análise desse time da Ponte que vai enfrentar o Londrina, com o retorno do Rodrigão, mas aí essas dúvidas, né?
espalhadas pelo time da Ponte, dúvida na zaga, na lateral, no meio-campo. Um monte de ou, né, na escalação da Ponte para amanhã no Majestoso, CH. São especulações, mas são possibilidades boas. O fato de início começar com o Rodrigão, com o Niltinho na frente, melhora a qualidade técnica. Tudo teórico, né, gente? Na prática, a gente só vai saber amanhã. Mas eu acho que fica mais forte o ataque. A entrada do Leonaldo no meio também melhora a qualidade. É o setor doente da Ponte, é o meio campo. No lugar do André Luiz não tem outro para colocar, então vai ter que ser com o André Luiz mesmo. Eu acho que é pertinente, caso ele dê sequência para o Ryan, mas se jogar o Cleilton também não está errado. Porque ele não saiu mal do time, saiu por cartão. Aí sobra o problema das laterais, né? Das laterais e... assim, não existe entre os três em questão, né? Não existe uma diferença muito grande da parte técnica. São todos mais ou menos do mesmo nível. Mas eu nunca senti firmeza. Aliás, eu não tenho firmeza em nenhum dos laterais da Ponte, nenhum. Né? Um pouquinho o Albuquerque, porque ele é muito sério no jogo dele, né? Defensivamente. Então, talvez assim, o que menos preocupa. Agora, o restante são jogadores que oscilam demais, né? São jogadores que se desconcentram muito fácil na partida. Então, a Ponte, a grande verdade é ela que tem meio lateral, que é o Albuquerque. O restante acrescenta muito pouco. Mas vale, de repente, uma alternativa no lado do campo, que vai ser um setor que a Ponte vai precisar ser competitiva, né? Porque se tem a incerteza do Leonaldo, que a gente não sabe como é que ele vai voltar. A gente acha que vai voltar. É mais desejo do que convicção, né? É mais esperança do que qualquer coisa. Mas também não dá para ser pior que o Locatelli, né? Entre nós. Então, que ninguém nos ouça. Então, teoricamente, o meu campo vai ter uma desenvoltura um pouco melhor. Agora, em termos gerais, tem tanta coisa que eu preciso dizer aqui, mas a Ponte, ela não precisa fazer nada, ela só precisa ganhar um jogo. Ela não precisa jogar bem, ela não precisa ter posse de bola maior do que o adversário, ela não precisa chutar mais ao gol do que o adversário chuta. Ela só precisa se defender com precisão, não ter os apagões que normalmente o time tem, e ter bastante disposição para que uma bola bandida, seja lá de que forma for, escanteio, cobrança de falta, de qualquer jeito, ganhe o jogo de 1-0 para dar sequência aí à história dessa tarefa complicadíssima que é em 3 partidas você ganhar 2 e empatar 1, ou pelo menos ganhar 2. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque do outro lado tem um time desesperado como a Ponte. E a única coisa que, se é que dá para chamar de vantagem, é que a Ponte joga no Majestoso. Ultimamente, diga-se, não tem sido um diferencial pró-Ponte. Tem sido problema, porque o time está tropeçando demais dentro de casa. É a chance do Gilson Kleina continuar o trabalho dele. Se ele não ganhar as 2, ele vai ser demitido. Não há mais espaço para a continuidade do trabalho. Eu até acho que isso é tudo teórico, tá, gente? De repente troca o treinador e melhora tudo. Eu não tenho bola de cristal. Já teve oportunidades que melhorou com a troca e teve oportunidades que piorou. Então não dá para saber. Eu tenho a impressão que sem contratação a Ponte não consegue, com Kleina ou sem Kleina, fazer mais do que está sendo feito. De qualquer maneira, vai ser um jogo muito nervoso contra o Londrina. Já temos a arbitragem definida para o jogo? Temos, né? É alguém conhecido para o jogo de amanhã? Dá 2 minutos aí, CH, que a gente confirma quem apita. Não, eu só fiz a pergunta que normalmente, porque vocês pesquisam tantas coisas e tem tudo na cabeça decora, eu normalmente não faço isso, mas eu acho, Júlio, que amanhã vai ser um jogo e a arbitragem vai precisar ter muita competência, porque eu acho que vai ser jogo picotado, toda hora falta técnica. Delson Fernando Freitas, do Pará. Confesso que de primeira não estou lembrando do Delson. Confesso que eu já estava preocupado, estou mais ainda. Não conheço o árbitro. Então, seja o que Deus quiser, boa sorte à Ponte Preta, mas em termos de escolha de escalação, se for isso que o Lupe está sugerindo, eu acho que... tenho certeza que é o melhor que a Ponte pode nesse momento colocar em campo.
Carlos Batista, quero ouvi-lo sobre o time da Ponte. Foi muito elogiado o Ryan, né, Batistão, no último jogo. Inclusive, daqui a pouco o Tigrão e o Gleger vão falar também. Mas tem um ponto positivo aí que é a volta do Rodrigão. E a indefinição sobre a escalação para esse jogo contra o Londrina, jogo dos desesperados na Série B. Eu só espero, né, Júlio, que o Gilson Kleina não se utilize desse critério, porque ele tem feito aí algumas escolhas que não têm, evidentemente, dado o resultado. Por exemplo, o Ryan. O Ryan foi muito bem. Então, o Cleilton está voltando, não é isso? Então, sim. Ele provavelmente, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o Ryan para colocar o Cleilton. Eu não concordo com isso. Eu acho que esse tipo de procedimento arrebenta emocionalmente, né? Vem contribuindo aí para essa campanha horrível que o time da Ponte vem fazendo. Ele fez isso, por exemplo, com o Rafael Santos. O Rafael Santos é o Roberto Carlos? É o Leovegildo Júnior? Não é. Mas dentro da mediocridade, da dificuldade imensa que é o time da Ponte, ele fez uma partida contra a equipe do Goiás, inclusive fez o passe para o gol do Rodrigão e foi sacado do time no jogo subsequente. Mas eu não entendo esse tipo de procedimento. Tinha que ser ao contrário, para dar força para o cara, para dar o incentivo. E aí, ao mesmo tempo, né, o Gilson Kleina fica incentivando e dando oportunidade e insistindo com jogadores que não têm qualidade, que não funcionam, que já mostraram que não funcionam, que é o caso, por exemplo, do Locatelli. Aí vem falar do Richard, que é um jogador que não acrescenta absolutamente nada, não funciona. E, mas acontece que não analisam a parte tática. É um jogador que contribui muito com a parte tática. Ora, o que a Ponte está precisando é de jogador que consiga melhorar esse ataque, fazer gols. Como é que vai ganhar os jogos se não fizer os gols? Então, vamos torcer, né, para que alguma coisa aí melhore aí, dá uma oxigenada na cabeça do Gilson Kleina e ele possa manter o Ryan no time, possa também tirar o Kevin, que é uma figura que não vem acrescentando absolutamente nada, aliás, vem comprometendo, né? E aí coloca na lateral direita o cara que é da lateral direita. O Felipe Albuquerque está jogando improvisado na esquerda, não dá nem para ficar cobrando o cara, arrebentar o cara por isso. Agora, na lateral direita, que é a especialidade dele, dá para cobrar um pouco mais, deixando o cara ali, ou seja, meritocracia. Ele joga mais que o Kevin. Não é o supra-sumo da inteligência mundial da lateral direita, não é isso. Mas é para colocar o cara lá e abrir vaga na lateral esquerda. Tá voltando o Jean Carlos, que era titular. Então escala lá o Jean Carlos. O técnico, ele contribui em 80% com a vitória, com a derrota na escolha das peças. Então coloca o Niltinho para jogar. Essa notícia aí do Rodrigão é excelente. É o cara da bola lá na frente, é o cara do gol. E olha, eu estava dando uma observada aqui da Ponte, dos times que tem 13 pontos, né? O Brasil é o último colocado, está com 12. Mas da Ponte, que tem 13, Ponte, Londrina e também o Vitória. São os 4 times aqui que estão no Z4. Aí da Ponte até o CSA e o Remo, são 2 times que estão ali no meio da tabela. Um é 12º e o outro 13º. São 6 pontos, eles estão com 19. Então veja a grande oportunidade que o time da Ponte tem de dar um salto na tábua de classificação. Claro que vai ter que contar também com os resultados aí dos concorrentes, né? Os resultados negativos, derrotas dos concorrentes. Mas a Ponte tem 13. Se vencer em casa, são 2 jogos em sequência, Londrina e Confiança, ela vai saltar para 19. Hoje, os times que estão no meio da tabela, CSA e Remo, 12º e 13º, têm 19 pontos. Então, resta ainda, se vencer as 2 partidas, um jogo, que é muito difícil, que é complicado, que é fora de casa, que é contra a equipe do Curitiba, mas a Ponte pode, de repente, lutar ao menos por um empate lá contra a equipe do Curitiba e vira o turno com 20 pontos. É o melhor dos mundos? Claro que não é.
mas também não é tão ruim assim. Eu dei aqui um exemplo ontem, o Guarani em 2019 virou com 16. E aí fez 44, escapou da zona de rebaixamento e ficou no meio da tabela no final do segundo turno da Série B AB Zona em 2019. Agora, se achar que é terra arrasada, que não dá para mais nada, né, já entregar neste momento os pontos, aí não funciona. Muito menos a parte técnica, tática, no momento a parte motivacional, e aí que entra o treinador, né? Que é o que o Luxemburgo está fazendo lá no Cruzeiro para conseguir a recuperação do Cruzeiro. É a parte emocional, motivacional, tirar da cabeça desses jogadores da Ponte Preta a questão da derrota. Eles estão entrando em campo com a derrota. Então é paulada de tudo quanto é lado. O time não presta, não funciona, elenco mal montado, o técnico também não presta, está na corda bamba, vai ser demitido, quer dizer, é tudo ruim. Então, como é que um elenco vai levar para dentro do campo a vitória nos olhos, sendo que é uma saraivada imensa de porrada de tudo quanto é lado em cima do elenco? Então, como blindar, como fazer com que os jogadores não sintam essa pressão? Porque é desta forma que as derrotas acontecem. Essa pressão violenta, o cara entra em campo tremendo, a bola queima nos pés, ele tenta fazer, mas não consegue fazer porque o emocional está lá embaixo, está arrebentado, e aí não dá um passe certo, começa a errar em demasia, e também não consegue arriscar uma bola um pouco mais elaborada, um toque mais refinado, porque ele tem medo de errar, e aí esse medo tira, usando a própria frase do Luxemburgo, o medo tira a vontade de ganhar. Então o que a Ponte tem que fazer neste momento, não deu tempo de treinar, porque não sei o quê, porque o nosso time não esquece tudo isso, hein? Tem 2 jogos importantíssimos, que seria no caso uma decisão, tem que encarar como final, tem que entrar em campo, antes de entrar em campo, é preciso fazer igual aqueles atletas, terminou agora há pouco a Olimpíada, e aí são atletas de modalidades individuais, né, como a natação, por exemplo. Antes de entrar em campo, o cara bate no peito, ele bate fortemente no peito, ele com ele mesmo, a luta é dele com ele mesmo, não é contra o adversário, é ele com ele mesmo. E tem até alguns lutadores, jiu-jitsu, judô, que o técnico, inclusive, dá umas porradas na cara do lutador para que ele possa, naquele momento, entrar em campo com adrenalina lá em cima, entendendo de que depende dele, não depende de ninguém. Depende dele, ele tem que entrar em campo e fazer a transformação. O adversário dele não é o antagonista, o adversário dele é ele próprio, é ele que tem que vencer a ele próprio. Então, se a Ponte conseguir isso, tenho certeza absoluta, o time da Ponte não é tão péssimo como muitos criticam, falando que a Ponte Preta é péssima. O time tem muitas dificuldades, mas você pega aí, né? Você pega 10 times que estão disputando essa competição, o time da Ponte não é inferior a 10 times que estão disputando a competição de 20. 10 estão realmente em melhores condições, agora 10 não. Então a Ponte vai enfrentar adversário concorrente direto, o Londrina. O Londrina é melhor do que a Ponte? Não é, gente. O Londrina não é melhor do que a Ponte, não pode ser melhor do que a Ponte. Aí vai enfrentar o Confiança. O Confiança é melhor do que a Ponte? Não é melhor do que a Ponte. Não adianta vender isso para os jogadores da Ponte, que é uma falsa ilusão. É vender uma fake news. A Ponte é mais time, tem mais qualidade, tem mais força técnica e joga em casa. E tem condição de vencer as 2 partidas, Júlio. Eu vou com o Tigrão e também com o Gleger na sequência, mas antes temos informações do trânsito. Trânsito. Pela Anchieta, o motorista reduz a velocidade na pista da esquerda entre a Barreto Leme e a Dona Libânia. Francisco Glicério vai mal, da PUC Central até a Benjamin Constant. Conceição tem lentidão da Glicério até a Boa Ventura do Amaral.
Chegou o inovador NexGard Spectra, dose única mensal contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos. Uma solução completa em um delicioso tablete. Compre agora essa novidade. Carlos Batista. E eu tenho um recado importante para você. Quero falar aqui da Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, além de produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Produtos como o álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão antissépticos em geral, cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de roda e banho e muito mais. A Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia, Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Disque entregas. Ligue 3295-5188. Chame pelo WhatsApp 99947-1980. Mande uma mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entrega. Cirúrgica Popular. Glegas Orzin, quero ouvi-lo. Primeiro, um abraço para você. Bem-vindo à Bandeirantes Esportiva. Cheio de ous a escalação da Ponte para amanhã contra o Londrina, hein, Glega? Um abraço para você também, Júlio. Um abraço para o amigo ligado a Bandeirantes. Exatamente, né? Isso é mostras de um time que está cheio de dificuldades, né? O treinador não consegue achar a melhor escalação. O treinador não consegue achar o melhor plano tático, né? Não consegue organizar o time. As peças, infelizmente, não correspondem àquilo que é determinado. Então é complicado, né? Ele não consegue dar um padrão. Ele não consegue dar uma sustentação a esse time. Você vê que o time da Ponte faz um jogo, como fez lá o segundo tempo contra o Goiás. No mesmo jogo, do Goiás. O primeiro tempo terrível, segundo tempo ótimo, foi lá e ganhou o jogo. Aí foi lá para Alagoas enfrentar para Maceió enfrentar o CRB. Fez um jogo equilibrado, trouxe um ótimo resultado, jogando bem. E aí contra o Botafogo a gente percebe, né? Começou até bem, né? Estávamos eu e Tigrão nos comentários e nós falávamos, olha, a Ponte está com uma postura diferente, está com uma postura defensiva legal. De repente dá um apagão, a Ponte toma um gol da forma com que tomou e a partir daí a dificuldade só aumenta, né? Aí aquele planejamento, né? Aquela estratégia toda determinada para a partida vai por água abaixo. E o problema tá aí, né? Você não consegue encontrar no elenco uma forma de reverter uma situação negativa dentro do jogo. Ele não está conseguindo, dentro do elenco, reverter uma situação negativa dentro da competição. Não tem como. Poxa vida, eu já falei isso aqui mais de 1000 vezes, né? Quantas vezes já mudou o plano tático do time o Gilson Kleina? Quantas vezes hoje a Ponte vai jogar com 3 zagueiros, né? 3-5-2. Olha, hoje a Ponte vai jogar com 2 linhas de 4. Hoje a Ponte vai jogar com 3 atacantes. Olha, hoje a Ponte não vai jogar com o homem da referência, vai jogar com um homem que flutua. Hoje vai ter mais velocidade. Ou seja, o Gilson Kleina já tentou tudo que for possível com o que ele tem nas mãos. E as coisas não acontecem. Você vê o Locatelli. O Locatelli estava muito mal fazendo ali a função ao lado do primeiro volante, né? Uma espécie de segundo volante mesmo. Aí ele adianta um pouco, dá mostras de que o Locatelli vai engrenar, vai achar aí uma posição para que ele possa atuar bem. Na última partida nós vimos, né? Ele acabou até atrapalhando, porque a evolução, a Ponte não tinha uma articulação de meio de campo e não tinha uma transição meio de campo-ataque. Porque só errava, muitos erros de passe, né? Erros de execução. Então fica difícil, né? Fica difícil para o treinador também. A gente tem que entender isso. Tomara que o Rodrigão volte, tomara que ele escalhe o Leonaldi na vaga do Locatelli, né? E o Niltinho tem que jogar. Eu também não tiraria o Ryan. Eu acho que pela experiência, né? Pelas últimas partidas que fez o Ryan, ele merece a oportunidade. Para esse momento, você precisa de jogador cascudo, né? Jogador calejado. E o Ryan é o jogador que precisa para jogar ali do lado do Fábio Sanches. Deu muito certo. Deu muito certo lá quando o Cleilton foi expulso, lá em Maceió. Deu muito certo nessa última partida. Aliás, os únicos 2 jogadores, né, que não foram criticados nesse último jogo foi o Fábio e o Ryan.
Então eu acho que tem que ser mantida a dupla zaga. Quanto menos mexer, melhor. Na zaga, né? E o Kevin, viu, Júlio? A gente tinha aí uma possibilidade. Acho que vem o Kevin, o Albuquerque entra com o Rafael, o Albuquerque volta para a direita. Eu não sei, não. Pelos critérios usados pelo Kleina, ele não vai tirar o Kevin. Mesmo não estando bem, mesmo não ajudando, mesmo tendo participado daquele gol bizarro que a Ponte tomou lá contra o Botafogo, eu acho que ele mantém o Kevin. Ele mantém o Kevin, mantém o Albuquerque. Eu acho que a Ponte é essa aí. E olha, não tem outro resultado, né? Empate não adianta, né? Tem que ser vitória. 1-0 aos 49 do segundo tempo. 3 pontos. É o que a Ponte precisa. E o Kleina também precisa, né? Até mesmo para ele se sustentar no cargo. Nesses 2 próximos jogos, 6 pontos. Não dá para pensar em outra coisa, Júlio. Vamos lá, Tigrão, analisando também Ponte Preta amanhã contra Londrina, no aniversário da Ponte, né? O time entra com essa missão de dar um presente, não sei, para o torcedor, se pode chamar de presente, mas pelo menos aliviar a situação que, por enquanto, é dramática. Tigrão, um abraço para você. Um abraço, Júlio. Boa tarde, boa noite a todos. Eu vou então nessa vibe aí, vai. Então a Ponte não é o pior time do campeonato. Só que se ela não contratar, ela não só cai, como ela cai em 20º. Vou repetir aqui. Se ela não contratar, ela vai ser rebaixada e vai ser rebaixada na 20ª colocação para provar para todo mundo que ainda tem um pensamento diferente, que ela é o pior time do campeonato. O elenco foi mal montado e quando eu venho aqui e coloco as coisas às vezes de uma maneira um pouco mais contundente, é exatamente para contribuir e mostrar para os caras que no futebol não tem milagre. O time, infelizmente, de repente esses jogadores que estão aí que não deram certo na Ponte, podem até aparecer jogando bem num outro lugar, num outro clube, numa outra região, pode ser, e até torço por eles. Mas no momento, esse conjunto que foi montado não deu liga, né? Eu não posso, de forma nenhuma, vir aqui, na véspera do aniversário do clube, praticamente no dia do aniversário do clube, e vender falsas ilusões para o torcedor da Ponte. E também não vou eleger aqui o vilão da vez, que é quem está criticando. Poxa, quem está criticando não contratou esse time aí. Quem está criticando está dando um alerta. Ah, mas se bater muito fica pior do que tá. Tá bom, então vamos passar a mão na cabeça. Vamos dizer que eles são bons de bola. E aí nós vamos ser, no mínimo, levianos, para não usar um termo mais pesado aqui, com o torcedor da Ponte, que é quem efetivamente, no final da fritada aqui, merece o meu respeito. Eu não vou ficar aqui dizendo que o time não está rendendo porque ele está apanhando muito da imprensa ou da torcida. Apanhando, o que eu digo é recebendo críticas. Agora eu vou vir aqui dizer que o Richard não joga porque ele está sendo criticado, que o João Veras não joga porque ele está sendo criticado, que o Josiel não joga porque ele está sendo criticado, que o Vini Locatelli não joga porque ele está sendo criticado, que o Fecim não joga porque ele está sendo criticado, que o André Luiz não joga porque ele está sendo criticado, que o Kevin não joga porque ele está sendo criticado. Ah, peraí, pô, eles não jogam porque eles são ruins de bola, pô. E a culpa não é deles, a culpa é de quem os contratou. Então, quando a gente vem aqui e faz um alerta que não só vai cair, mas vai cair em 20º com esse grupo, é para que alguém crie uma situação. Ó, mas você só critica, não dá sugestão nenhuma? Tá bom, vou dar uma sugestão aqui. Pô, senta aí com um empresário influente, empresário do futebol. Ô, Caboclo, vem cá, eu preciso de 5 caras aí, a Ponte é uma grande vitrine, me socorre aí, vai. A gente vai dar um jeito de pagar o salário desses caras aí. Mas me coloca aqui um lateral direito, um lateral esquerdo, um volante, um meia e mais um atacante. E o Moisés vai. O Moisés está num contexto aí bem acima do grupo. O Rodrigão também. A zaga tem opções, mas o problema é meio campo e ataque, né? Onde não dá mais para confiar no Richard. Não dá mais para acreditar que é o Josiel que vai salvar a Ponte do rebaixamento. Não dá mais para acreditar que o Fecim
vai substituir o Camilo e vai entrar como se ele fosse o Dicá canhoto. O Dicá é destro. Não dá para acreditar que o Vini Locatelli vai deixar crescer o bigode e vai ser o Vanderlei Paiva. Eu não vou vender essa ilusão pro torcedor da Ponte, porque daí eu não durmo à noite, de consciência pesada. Eu não vou ter paz espiritual. Então, quando a gente diz aqui que não só cai como cai em 20º, é para que alguém tire a bendita da bunda da cadeira e pare só de ficar com vitimismo. E pare só de ficar achando que tem gente batendo demais. Pô, para com isso, meu velho. Senta com o empresário. Quer que eu dê nome de uns 3 aí? Não vou dar o nome, não é função minha. Agora, se vocês não são do ramo e não tem relacionamento no mundo do futebol, o que vocês estão fazendo aí? Passa para quem tem relacionamento. Pega um bom empresário, um cara que tem 80, 100, 150 jogadores. Fala, ó, é uma situação de emergência. Eu quero fazer uma parceria com você. Quero valorizar, inclusive, o seu material humano numa Série B. Me pega aí, cara, que você tem na Série C. Me pega a cara aí que você tem disputando divisão de acesso estadual. Me pega, eventualmente, algum cara que você tem aí na Série A e que não está sendo aproveitado. Mas eu preciso de cara bom de bola. Senão nós vamos botar aqui, não vai resolver. Me apresenta uma lista, eu escolho 4 ou 5 e a gente faz a parceria. Agora, a parceria da Ponte é só para quebrar o galho dos outros? É só para trazer refúgio? É só para trazer jogador que não tem condições físicas para se tratar no majestoso e não jogar? Jogador que dá 2 passos em campo e já sente o posterior? Não. Esse é o caminho. Tem 30 grandes empresários de futebol. Eu não morro de amores por eles. Mas chega um determinado momento que você tem que, né? Vai lá, pô, bate na porta do cara. Fala, chega aí. Conhece a Associação Atlética Ponte Preta? Ó, tá fazendo 121 anos hoje. 121 anos. 121º. Tem uma baita de uma torcida. A cidade tem 1.300.000 habitantes. Tem torcedor no Brasil inteiro. Tem uma mídia legal. Todos os jogos são transmitidos ao vivo pelo rádio e pela televisão. Quer botar uma mercadoria boa aqui? Eu não quero nada de direito de vitrine. Mas me ajuda aí a montar o time para eu salvar do rebaixamento. Aí na Bezona do ano que vem a gente faz um negócio melhor para os dois. Pô, não dá para fazer isso? Fica só, eu tô apanhando demais. Ai, muita crítica. A minha autoestima está lá embaixo. Pô, então larga. Maravilha, Tigrão. Eu tenho que avançar aqui do nosso programa que hoje termina mais cedo. Lupe, daqui a pouco você volta com mais da Ponte, combinado? Combinado, Júlio. Agora são 6h03. Trânsito. Já tem tráfego intenso no sentido interior em Campinas, da altura da John Boy até o Trevo da Bosch, e em Jundiaí, nos 2 sentidos, na altura do quilômetro 60. Pela Campinas Mogi, o tráfego é intenso no sentido Jaguariúna, na altura do pedágio, e no sentido contrário, na chegada a Dom Pedro. Quem ama tranquilidade escolhe produtos da Tigre que garantem confiança e qualidade na hora de construir ou reformar. Por isso, há 80 anos, quem ama tranquilidade, ama a Tigre. Carlos Batista. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo, na Avenida Francisco José de Camargo Andrade 302 e na Avenida John Boy do Lope 4949, no Jardim Aurélia. Em Hortolândia, na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101 km 7 e no Jardim Rosolém. Rua Orlando Giraldelli 146. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Bandeirantes Esportiva, oferecimento
Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99-100-6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Kit gabinete gaveteiro com porta e cuba CQ 35 Irazu, branco ou castanho com branco, Roca, 899,90. Cuba de apoio Deba 46 por 44 Roca, 549,90. Ofertas válidas até 12 de agosto. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento: Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Agora em Campinas você também pode contar com mais uma das melhores consultorias previdenciárias do país. É a Concede. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Concede soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99-100 6609. 99-100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Vai tomar um cafezinho lá com o pessoal para entender como que é o funcionamento, tá bom? Concede, agora em Campinas, Avenida Francisco Glicério, 1411. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99-100 6609. Concede. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo. Vamos com informações do Guarani já em campo contra o Avaí. O jogo importante porque o Avaí é um adversário direto do Guarani
Um time está na 5ª posição com 27, o outro na 7ª com 26. Os dois colados no G4, certo, Marquinhos? Sim, tudo bem aí, né, Júlio? Tudo bem por aí. Também, dá pra dizer que é um jogo de 6 pontos, Júlio? Não dá, porque quem ganhar vai ganhar 3 só. Tá bom, então. É pra pegar os comentaristas, viu, Júlio? E olha, já de cara, né, acabei recebendo aqui a escalação do Guarani. Surpresa, hein, Júlio Nascimento? Ah, é? É, surpresa. Alan Victor vai pro banco e Maxwell, titular do Guarani. Então, naquela passada d'olhos, sim, e na escalação do time, para mim é um 4-3-3 variando para o 4-5-1, né? Mais ou menos assim. Então, ó, Gabriel Mesquita, Diogo Matheus, vamos lá, ó, Gabriel Mesquita 27, 13 Diogo Matheus, 3 Thales, 22 Ronaldo Alves e 20 para Bidu, meia dúzia Bruno Silva, 23 Índio, 10 para Andrigo, 11 Bruno Sávio, 99 Lucão do Break e 71 Maxwell. Maxwell é a novidade do time em lugar de Alan Victor. E aí, hein, Júlio Nascimento? Por essa ninguém esperava, né? O Maxwell aparecendo aí como o titular do Guarani, Lucão do Break sendo mantido. Eu começo pelos comentaristas do jogo hoje, a dupla Gleger Zorzin e Valdemir Gomes, mais uma vez em ação para comentar o Guarani. E aí, Gleger, o Alan Victor vai pro... A gente pediu o Alan Victor na vaga do Matheus Souza, mas o Alan Victor foi discreto contra o Brasil de Pelotas. Agora é a vez do Maxwell. O fato é, a saída do Júlio César tem feito o Guarani penar aí, né? Com muita dificuldade para encontrar esse substituto na ponta esquerda do ataque, Gleger. Não que seja errada a escalação do Maxwell. Longe disso. Foi contratado para jogar, pô. Né? Nós dizíamos, quando foi anunciado, Maxwell, Júnior Todinho, são jogadores que foram contratados pontualmente. Jogadores para serem titulares. Agora... tá chegando, né? O Alan Victor, não dá pra você avaliar o jogador por apenas um jogo. Dá pra você tirar um parâmetro, ainda mais num jovem garoto como o Alan Victor. Tem que dar uma sequência pro jogador, né? Não tá errado, Júlio, não tá errado. Eu, particularmente, teria dado uma sequência. Né? Guarda lá o Maxwell, até para uma possibilidade, né? De uma eventual participação ruim do Lucão do Break, você traz o Bruno Sávio por dentro ali e solta o Maxwell por fora. Fica um time um pouco mais leve, jogando fora de casa, né? Contra um time que nós estávamos aqui em off, aqui batendo uma caixa, eu e o Júlio Nascimento, que tem uma primeira linha experiente, de bons jogadores, né? Que é a equipe do Avaí. Então você precisa ter, pelo menos para enfrentar uma primeira linha como essa, jogadores experientes, jogadores rodados, ter velocidade. É que esses caras menos gostam, é isso. Agora, na referência, sabe o que vai acontecer? Um zagueiro cola, o outro sobra. Ah, o Lucão do Break caiu lá pro lado esquerdo. Cola um zagueiro, o outro vem por trás. Ah, caiu lá pro lado direito, a mesma coisa, só fazer o balanço de marcação. Então você facilita pro seu adversário. Mas olha, tudo bem, pra mim tá bem escalado, independente disso, eu daria uma oportunidade, mais uma oportunidade ao Alan Victor. Mas aí é a opção do treinador e responsabilidade dele. Também não tá errado, viu, Júlio? Escalar o Maxwell. E aí, Tigrão, quero te ouvir também. Maxwell aparecendo como a principal novidade nesse ataque do Bugre que joga contra o Avaí daqui a pouco. Bem rapidinho, porque o programa realmente é muito mais curto hoje e objetivamente para dizer o seguinte. Quantas chances teve o Matheus Souza como titular? E o Alan Victor teve uma. Já perdeu o lugar. Ah, mas tem outra opção que é o Maxwell. Tá errado. O Alan Victor é bom jogador. Fez um golaço contra o Vila Nova e merecia ser mantido. Não foi bem? Não foi bem. Não jogou bem contra o Brasil de Pelotas. Estava disperso, estava errando passes, não estava convicto. Pô, mas espera um pouquinho. 30 chances para o Matheus Souza e uma para o Alan Victor. O Maxwell entrou bem no jogo. Acho que seria uma grande opção para o segundo tempo hoje. Mas as características do Alan Victor são mais parecidas, até pelo lado do campo que ele joga, às do Júlio César, que está fora por contusão. Então, pelo menos, para mais o jogo de hoje, eu entraria ainda com o Alan Victor. Boa sorte para o Maxwell, tomara que ele faça 12 gols, mas eu vejo aí clarissimamente critérios de 2 pesos e 2 medidas.
Júlio. Carlos Henrique, Guarani pronto, escalado para enfrentar o Avaí. Até comentava aqui com o Gleger, viu, CH? Olhando a escalação do Avaí, é um time desfalcado hoje. É um time que está aí sem jogadores importantes, inclusive o Bruno Silva, que é um atleta experiente. O Renato, né, que é um protagonista ofensivo nesse ataque do Claudinei Oliveira. Mas você olha, principalmente para o sistema defensivo, percebe que é um time encardido, né? Aquele time chato de... O Valdívia não jogou na última partida, né? Não como titular, né? Não como titular, tá no banco. Aliás, está como titular hoje. Exato. Então você olha para esse time do Avaí, CH, você olha para a defesa, você vê, nossa, que time chato de enfrentar, né? O famoso, na gíria do futebol, aquele time encardido, né? E o Guarani vai ter essa missão hoje de jogar na ressacada, CH. Eu concordo com você. Tem jogadores experientes que vão atrapalhar ou têm a intenção de, e capacidade também, de atrapalhar a vida do Guarani. Não vai ser fácil o jogo, não. Não impossível. O Guarani também tem jogadores muito interessantes, vai ser um duelo de gente grande, duelo de quem quer visitar o G4 e não sair mais, duelo de quem está brigando para subir. Essa é a realidade dos dois times. Eu também não entendi a opção do professor Daniel Paulista. Não entendi. O Alan Vitor não jogou mal para ser sacado do time. Não entendi. Nada contra quem está entrando, tá? Nada contra. Acho que a tendência, com o passar dos jogos, esse moço, o Maxwell, ele acabar sendo titular do time. Ponto. Isso é uma situação, mas ele viu um pedaço de partida, né? E repito, o Alan Vitor não jogou tão mal para ser sacado. Então, enfim, sorte aos envolvidos, tomara que dê certo, mas eu não vou falar de justiça, mas não está correto. Não está correto sacar o jogador e não me venham explicar que é estratégia, porque não cola. Não cola, não. De qualquer maneira, o restante não tem muito o que fazer, tá? Não tem, ainda se tivesse à disposição mais jogadores o Persson, por exemplo, no meio campo, você consegue discutir Índio ou Persson, mas o jogo é fora de casa, eu acho que o Índio na última partida jogou até bem, então o restante não tem nenhum problema, eu acho que ele está dando mais uma partida de oportunidade para o Lucão, não está errado, eu não faria desse jeito, mas é ele que é o treinador, a responsabilidade é dele, e eu acho que está correto ele dar uma sequência pelo menos de 3, 4, 5 partidas para o Lucão, para efetivamente, tá aí a oportunidade, agora aproveite. Então, de qualquer maneira, como diria aquele, é metal esfregando em metal, não há nenhuma dúvida disso. Ô Batista, o Maxwell no Cuiabá, ele foi um titular importante na campanha do acesso na Série B do ano passado. Será que teremos esse mesmo jogador no Guarani, que teve uma temporada com números interessantes, mas não repetiu esse mesmo sucesso na Série B, atuando na primeira divisão pelo Sport? Pode até ser, né, que ele repita o que ele fez lá no Cuiabá. Agora, nesse momento e nessa partida subsequente a uma vitória aonde o Alan Vitor, que não luziu tanto quanto em outras oportunidades que ele entrou, mas participou dessa vitória, tá errado o treinador. Isso aí, o Daniel Paulista, que vem acertando mais do que errando, mas já tinha errado lá com o Matheus Souza, não usando a meritocracia com o próprio Alan Vitor, deu trocentas oportunidades, não convenceu, aí coloca o cara em um jogo, e no jogo subsequente tira o cara. Então, eu não consigo entender. Por melhor que seja o Maxwell, tomara que ele entre e marque lá 3, 4 gols e dê a vitória para a equipe do Guarani. Vou aplaudir em pé a iniciativa do treinador. Agora, que tá certo, não tá certo, hein? Ele dá uma única oportunidade pro cara, que é bom jogador, tem qualidade, é um excelente chutador, e aí no jogo subsequente ele tira o cara, tira a titularidade. Então não está usando o critério de meritocracia. O Maxwell pode sim conquistar uma vaga de titular, mas agora ele está conquistando a vaga de titular muito mais por aquilo que ele fez no Cuiabá do que aquilo que ele fez no Guarani. Então o técnico está usando aí um critério que eu não concordo, e todas as vezes que ele fizer isso vai ser criticado por mim.
Ô Marquinhos, você tem aí o Avaí para mandar para o ar também, o time do Claudinei? Gladson 83, 2 Edilson, aquele, Betão 3, aquele, Rafael Pereira 33, Diego Renan 26, aquele, Wesley Soares 98, 97 para Lourenço, 10 Valdívia e 17 Vinícius Leite, 36 para Copete e 99 para Getúlio. Muito bem, então os dois times confirmados e escalados. 7 horas tem Leandro Bolles aqui na Bandeirantes. E teremos toda a cobertura desse jogo da 17ª rodada. Repito, o Avaí é o quinto, 27 pontos. Vencendo vai a 30, né? Vira pontuação de liderança, já que Náutico e Coritiba tem 30, mas claro que vão jogar na rodada. E o Guarani vencendo vai a 29, assumiria uma pontuação de terceira colocação, ficaria na torcida secando os concorrentes por G4. É de fato, hoje vale metal esfregando metal, justamente porque já se aproxima o final do primeiro turno e ficar próximo do G4 ou dentro do G4 é fundamental nessa virada de turno na Série B. Já tem mais informações do Bugre. O Marcos Luiz segue acompanhando o Guarani. Agora são 6 horas e 21 minutos. Trânsito. Professor Zeferino Vaz tem lentidão no sentido Paulínia, na altura do Real Parque e na chegada a Campinas pelo Tapetão. Pelo anel viário Magalhães Teixeira, o motorista reduz a velocidade no sentido Valinhos, na altura do cemitério, no quilômetro 1. Os jogos despertaram em você o torcedor adormecido? Então já acordou com fome. Acesse a loja.caldobom.com.br e se delicie com os snacks da promoção 4+1. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. O Grupo Serra Funerárias comemora 60 anos neste mês de agosto e traz promoção exclusiva. Adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem. Garanta a tranquilidade da sua família, segurança, agilidade na parte burocrática. Planos funerários com cremação e mais benefícios. Ligue 19-3775-9752 e associe-se já. Confira mais informações. Acesse gruposerra.com.br. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Avaí Guarani, 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, ressacada em Florianópolis, será o palco do jogo. Avaí escalado por Claudinei Oliveira, com Gladson, Edilson, Betão, Rafael Pereira e Diego Renan, Wesley, Lourenço e Valdívia, Vinícius Leite, Getúlio e Copete. Já Daniel Paulista manda o Guarani a campo com Gabriel Mesquita, Diogo Matheus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva, Índio e Andrigo, Bruno Sávio, Lucando Break e Maxwell. Quem apita o jogo é Alexandre Vargas Tavares de Jesus. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19-98194-4285. Telefone 19-3202-4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu
Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Tem promoção super especial para o mês de agosto. Fica ligado e aproveite. Sócio adimplente concorrerá a 5 camisas oficiais do Bugrão. Sorteio no dia 24 de agosto. E também participa de inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Acompanhe tudo pelo site sociocampeão.com.br e pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Ajude o time do seu coração ser mais forte. Seja sócio campeão. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Trânsito. Nossa Senhora de Fátima tem trânsito lento na altura do Balão da Bela Vista e da Tomás Alva Edson no sentido centro. A Júlio Prestes também tem lentidão no sentido Taquaral, da Norte-Sul até o Balão. Pela Heitor Penteado, o tráfego é carregado na altura do Portão 7 e na chegada a Arautos da Paz. Lubrificantes Móbil a granel. A mesma qualidade dos produtos embalados com mais economia na hora da troca de óleo. Acesse trocainteligente.com.br e conheça. Você conhecia o Café Pacaembu, queria comprar em Campinas, mas não encontrava? Agora você encontra. Você pediu o Café Pacaembu, chegou. O Café Pacaembu é feito com grãos selecionados. Os processos industriais altamente tecnológicos são automatizados. A empresa valoriza a sustentabilidade e cuida do meio ambiente. Por isso, recebeu o selo Eu Reciclo. Todos esses cuidados ajudam a produzir um café com muito mais aroma e com muito mais sabor. A qualidade faz a tradição. O Café Pacaembu está na mesa dos brasileiros, aproximando as pessoas há mais de 60 anos. Em Campinas, tem Café Pacaembu nos seguintes supermercados: Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Repetindo, tem Café Pacaembu no Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Quem conhece o Café Pacaembu agora pode encontrar em Campinas. Quem não conhece pode experimentar, com certeza vai se surpreender. Café Pacaembu, aproximando gerações. Tudo bem, Boles? Boa noite pra você. Tudo pronto pra transmissão de Guarani e Avaí aqui na Band? Fala, Júlio Nascimento. Abraço pra você. Tudo pronto. Estou aqui, definido e escalado. Daqui a pouquinho a bola rola. O Bugrão diante do Avaí, 18 graus neste momento. Já choveu em Florianópolis. Frio nesse momento, né? 17 para 18 graus. Só para o ouvinte ter uma noção. Nesse momento, 25 graus aqui na cidade de Campinas. Bom jogo. Já às 7 da noite a bola rola, Júlio. Muito bem. Para quem comeu marreco com repolho roxo, tá tudo bem, né, Júlio? O Boles tem um cardápio vasto, hein, Marquinhos? O problema é aquela protuberância abdominal depois, né, Júlio? Eu vou falar um negócio pra você. O problema não é ele ter comido, o problema é se ele trouxe pra nós, né? Esse que é o maior problema. Acho difícil. Um marrequinho com patê de fígado vai bem, né, Gleg? Tá chegando aí. Nem fala, hein? Meu Deus do céu. Ô, Marquinhos, aproveite o espaço. Mais um destaque do Guarani, já enfrentando o Avaí, Marquinhos. Lucas Cardoso, né, que seria também uma opção, embora o Rafael Martins é o titular agora no banco, mas o Lucas Cardoso é mais um com uma contusão muscular, viu, Júlio? Antônio Lupe, mais um destaque da Ponte Preta aqui na Bandeirantes, Lupe. Olha, Júlio, as comemorações em referência aos 121 anos da Ponte Preta começam hoje, às 11 horas da noite, uma live. Está sendo organizada pelo Departamento de Marketing da Ponte. A grande atração é o lançamento de uniforme número 3, que será apresentado nessa live. E amanhã o duelo contra o Londrina, 7 horas da noite. Mais atrações devem acontecer durante a partida. A principal novidade no time titular deve ser Rodrigão, que está recuperado de uma lombalgia, Júlio. Carlos Henrique, o bate pesado, seu último destaque dentro aqui do Bandeirantes Esportiva, CH.
Ô, Júlio, noite de muito futebol, sucesso e sorte para o Guarani. Não vai ser fácil contra o Avaí. E tem também o confronto aí de São Paulo e Palmeiras, hoje 21h15, jogaço de futebol, Libertadores, é metal esfregando de metal. Boa noite e até amanhã. Batistão, seu destaque final, CB. Torcida, para que o Guarani comece hoje uma jornada vitoriosa e o futebol de Campinas complete amanhã com o jogo da Ponte Preta, também de jornada vitoriosa contra o Londrina. Abraço, Júlio. Valeu, Gleger e o Valdemiro Gomes estarão juntos aí na jornada esportiva. Daqui a pouquinho, Júlio. Valeu, Tigrão. Abraço pra você. É o seguinte, não esquenta a cabeça com esse negócio de Libertadores, não, hein? Muito melhor do que a Libertadores é a Bezona. Sobretudo quando ela é transmitida aqui na Bandeirantes. Até já. Aê, fala pro Tigrão não correr não, viu, Júlio? Sem caminhar agora, porque ele tem transmissão, hein? É verdade, caminha depois do jogo. Ô, Marquinho, tô ligado. Você, quando vai fazer exercício, você corre ou só caminha? Eu só corro. Tchau, gente. Vem aí Guarani, Avaí com Leandro Boles e todo o timaço da Bandeirantes, agradecendo os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida e Charles Cardoso. Segura a quinta série aqui na Bandeirante. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Informado, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha Bandeirante estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 laia. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telhanorte, a Telhanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Jornada Bandeirantes. Com
Rede Bola B de Bandeirantes. O meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol. E futebol, você já sabe, é aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Já 7 da noite, a bola rola. Tem o Bugrão em campo. Jogando fora de casa em Florianópolis, na capital de Santa Catarina. Diante do Avaí. Duelo importante nesta reta final de primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B da Bezona. O Bugrão vem